Fala, amigo da Bastão, tudo bem com vocês? Videozinho de hoje, estou aqui na Marina para a gente falar as principais diferenças que vamos ver de embarcações de fibra contra embarcações de alumínio. Então bora dar uma olhada. Então, amigo da Bastão, estamos aqui na Marina, aqui um local, Marina Rio Nilo, onde tem diversas embarcações nossas aqui, por exemplo. E logicamente tem embarcações de alumínio, embarcações que a gente tem também de fibra, beleza? Isso aqui acabou de sair lá, a gente nem filmou teste, na verdade nem foi testada ainda essa aqui com 175, linda e maravilhosa, né? Bom, um dos pontos logo de cara que a gente consegue ver, as nossas embarcações de alumínio são embarcações para usos exclusivos. Como assim? Essa aqui, por exemplo, é uma embarcação 6,5 metros. Você pega pelo fundo do casco aqui, ó, o fundo do casco não é um casco com grau de V tão grande comparado a um barco desse aqui de fibra. Você pega um barcão de fibra, tirando, puta que merda o tamanho desse flap, olha o grau de V, como a gente tem um V mais acentuado. A maioria das embarcações, se a gente pega, por exemplo, as embarcações de passeio de fibra, são embarcações de uso misto, tanto para rio como para mar, entendeu? Lagos. Ou seja, elas têm um grau de V, um pontal maior, entendeu? Porque justamente elas necessitam navegar em vários locais. Tipo assim, você compra esse barco de fibra aqui, você pode usar aqui no Rio Negro, ou você vai usar nas águas costeiras e tal, do mar e tudo mais. Só que também a gente tem alguns pontos a se destacar. O de alumínio, ele não é um barco feito por molde. Como assim? O barco de fibra, você tem a capacidade de pegar esse barco, vamos pegar aqui, por exemplo, um barco aqui de fibra, esses barcos aqui, ó. Tudo isso aqui é barco de fibra, isso aqui é alumínio nosso, mas vamos pegar esses barcos aqui de fibra. Esse barco de fibra, ele sai igualzinho, idêntico ao outro barco que você comprar, porque isso aqui é feito no molde, tem um gel coat e tudo mais. Aqui a gente tem esse borrachão que faz a união da parte do casco, tudo certinho, ó. Isso aqui é a união que a gente tem, isso aqui é uma parte que é construída, isso aqui é outra parte. E aqui a gente tem um processo da união, né? Então, todos os barcos de fibra, vocês veem que eles têm essa parte aqui de união, entendeu? Então é fabricada a parte aqui do fundo do casco, o casco da embarcação, né? A gente tem a parte aqui superior, o costado e tudo mais dela. Ó, todos os barquinhos de fibra tem essa união aqui, a grande maioria, como vocês podem ver. E o barco de fibra tem essa facilidade dele sair idêntico, né? Um ao outro. E outro fator também, se vocês pegarem um fundo de um casco de fibra, ele é um fundo que a maioria das vezes tem muito mais detalhes. Isso aqui é um casco, por exemplo, com degrau. Você está vendo essa diferença de altura aqui? Porque justamente essa diferença de altura faz com que o fluxo de água, além dele ter essas abas retas, que dão efeito de sustentação, esse fluxo de água, essa parte aqui, por exemplo, esse palmo aqui de água, ou até mais de um palmo, não tem contato com a água. Consequentemente, você faz um barco de 7 metros, ter o desempenho, ter o consumo e pesar na água quando estiver navegando como um de 6,5 metros, entendeu? Você meio que encurta o casco sem encurtar. Só que essas coisas, essas questões de angulações e tudo mais, que tem, por exemplo, num bass boat, cara, você pega um fundo de um casco num bass boat, que é um barco de fibra, que é feito no mesmo processo aqui, ó, é uma Mega Bass, ó, olha a diferença do casco, toda a parte que a gente tem a parte aqui vinda, aqui a parte central que não tem contato com a água, por isso que não existe casco, e aqui as partes que dão estabilidade, que são as partes laterais, né? A gente tem a parte central, que é a parte justamente de corte de onda, e aqui a gente tem a outra parte que dão sustentação, essa área aqui que dá sustentação, e aqui a parte que dá estabilidade. Tanto que a parte principal não precisa aqui no meio, porque essa área é uma área que a água já está pegando aqui em cima do 150. Porém, ele continua para continuar tendo estabilidade. Só que para fazer isso num barco de alumínio e seguir as medidas certinho é bem mais difícil. Então o processo de fabricação num barco de fibra é um processo mais idêntico um ao outro, é um processo mais simples, pode-se dizer. Ah, Lucas, é mais o barco, sai um barco de casco mais complexo. Sai um barco de casco mais complexo, porém, vale salientar que esse barco de casco mais complexo, depois que você tem o molde, depois que você coloca em produção, né? Você já tem o meio de produção, já sabe como fazer o meio de produção e tudo mais, da fibra, da laminação e tudo mais. Acabou, não tem dificuldade. Você vai fazer aquele mesmo modelo. Porém, a gente entra no fator personalização, cara. Você pega um casco de fibra, você não vai pegar um casco de fibra, ah, eu quero fazer o casco aqui, ó, isso aqui é uma nossa, e eu quero meter essa banheira em balanço aqui. Não, isso aqui não vai sair de fábrica. Isso aqui, ó, essa banheira em balanço aqui, isso não vai, isso aí vai ser gambiarra.
Enquanto de alumínio você pega um que tá com banheiro em balança, você não coloca. Olha ali, ó, outro com banheiro em balança nosso. Entendeu? Então um casco desse aqui em alumínio, ele tem algumas vantagens. Primeiro, o robustez, né? Você pega um casco aqui, cara, é um tanque de guerra. Questão de manutenção. Vamos pensar nesse quesito de manutenção. Um casco no ponto da manutenção, o alumínio, a tendência dele é o casco não ter que te dar manutenção quase, por exemplo. Por quê? O casco de alumínio você só vai ter manutenção em dois fatores. Pintura, se você quiser pintar o casco, porque não tem pra onde correr, todo o casco, vocês veem que desgasta, arranha e tudo mais. Então, você pega um casco desse aqui, pintura, e caso tenha um impacto direto no casco. Cara, você batendo pau numa pedra, vai amassar alguma coisa assim. E é na fibra, a maioria dos casos, não vai amassar, vai rasgar, vai quebrar. Vocês já viram um vídeo de barco que às vezes tem 2, 3 motores aqui na polpa de fibra? Isso aqui rasga, rasga. O motor cai dentro da água, no impacto, numa coisa assim. De alumínio, às vezes não rasga, ele amassa, torce, entendeu? Então é uma questão de segurança. E a manutenção, o casco de fibra tem que ter uma manutenção. Muitos cascos, não é todos, eles têm um processo produtivo que abaixo aqui, por exemplo, do seu deck, né, do seu piso, a gente tem uma estrutura aqui, ó, ele tem essa parte aqui, ó, muitos também não são diretamente encostados à fibra, com fibra, ele tem um casco duplo, e entre esse casco duplo, ele tem a questão da madeira e tudo mais, que isso vai lhe gerar uma manutenção. Casco de fibra é bom? Bom, a gente também tem que ver a vantagem da hidrodinâmica, como vocês viram aqui. Com certeza, e por consequência, a hidrodinâmica do casco de fibra, projeto de casco esportivo, e você compara com o alumínio, ele vai andar mais. Não quer dizer que o alumínio não consiga andar mais, até porque o alumínio, na maioria dos casos, vai ser mais leve. Porém, é muito difícil você fazer um casco de alumínio com a mesma capacidade hidrodinâmica que um casco de fibra, entendeu? Então, na grande maioria dos casos, um casco desse aqui de fibra, se a gente pegar e fizer um fundo esportivo com todos os detalhes esportivos nele, ele vai andar mais comparado com o de alumínio. Mas o de alumínio, por exemplo, os nossos, que a gente faz todo um trabalho deixando o casco, além com um grau de V interessante para navegar em vários locais, uma questão também de esportividade, entendeu? Então sim, a fibra tem a vantagem porque, vamos se dizer, qualquer fábrica que tiver um molde bom e a pessoa consiga dar acabamento tudo certinho, vai sair barco bom, entendeu? Não precisa ter toda uma experiência, uma expertise de anos de fabricação. Casco de alumínio não. Você vê logo de cara que as grandes fábricas que têm expertise, sabem como fabricar e tudo mais, vai ser diferentes cascos, tem detalhes, tem segredos que, lógico, a hidrodinâmica é a mesma, as mesmas, como pode dizer, princípios da engenharia da hidrodinâmica aplicada no de fibra, você pode aplicar aqui no alumínio, porém, você vai ver que tem uma grande dificuldade, entendeu? Então, no quesito geral, embarcações de fibra são embarcações também mais bem acabadas, são embarcações mais boleadas, mas são embarcações feitas em molde, são embarcações com a mão de obra, não precisa ser uma mão de obra tão técnica e especializada na questão de uma parte de engenharia, de entendimento de navegação. Não estou falando que as pessoas têm menos capacidade, não. Muitas fábricas que fazem, elas não dão só para o engenheiro desenvolver o projeto. A pessoa tem entendimento, né, do que ela está querendo colocar naquele projeto e, lógico, se ela não for engenheiro, fala com o engenheiro para isso. Mas também um de alumínio, meu amigo, se não tem um engenheiro por trás, a pessoa tem que pensar e entender muito bem como funciona, tá? Então esse videozinho que eu queria trazer para vocês, mostrando as principais diferenças. Um barco de fibra, na maioria dos casos, se você pegar uma fábrica, no geral, uma fábrica qualquer de fibra e uma fábrica qualquer de alumínio, de fibra vai ser superior, entendeu? Mas tem que lembrar um ponto em consideração também. A fibra não aceita, como eu falei para vocês, mexer muita coisa. Ah, dá para eu modificar isso aqui? Não dá. Ah, eu fiz um buraco errado no painel. Vai ter que fibrar. Vai dar trabalho. Olha os pisos da Jettech. Uma das primeiras que lançou piso EVA, hein? Não é tipo assim, o alumínio... Pô, Lucas, vim aqui e fiz um buraco. Isso aqui não é nosso. Esse buraco aqui dá para tampar? Dá para tampar com uma solda. Você tampa o buraco, tranquilo. Fibra, não tampa, tá? Então, abração. Cada barco tem sua vantagem, tá? Não levando sardinha só pro nosso lado. Eu, logicamente, diferenças por alumínio, por questões de durabilidade e tudo mais, e também questões de leveza, mas eu queria poder pegar 100% uma questão de um fundo de um casco de fibra com toda a hidrodinâmica e jogar no alumínio. Dá para fazer? Dá, mas dá muita dificuldade. O meu casco mesmo é um casco que você pega o fundo dele, bem diferente de um fundo tradicional de alumínio. Acho que eu nunca mostrei, eu quase não mostrei, não. Você pega um casco desse aqui, as quilhas, ó como é os fundos dos cascos.
de alumínio. Aqui, ó. Você chega no fundo dos cascos de alumínio aqui. São cascos de um jeito bem parecido, né? Cada um só vai mudar o grau de V e tudo mais. Aí chega aqui no fundo do meu casco, ele já é diferente. Tem um desenho, um design, um trabalho de quilha diferente. Trabalho fazer e tem que testar muito, porque muda qualquer angulação, muda. Isso dá muito trabalho. Então, oração, vá com as fortes e vai de Titã.